Quando as pessoas falam, mas relacionamento aberto, é aberto porque a gente é muito conectado, a gente é muito fechado. Então a gente pode brincar com isso. Isso é só uma brincadeira pra gente. Fala pessoal, hoje eu quero falar contigo aqui sobre uma fala que chegou aqui pra mim de uma atriz global muito famosa, falando sobre o que é ter um casamento aberto. Então eu vou assistir aqui o vídeo, daí já venho então com um comentário. Vamos lá. Mais livre que seja o nosso relacionamento, o Hugo me completa em todos os sentidos, sabe? Eu quero ele pro resto da minha vida. Quando as pessoas falam, mas relacionamento aberto, é aberto porque a gente é muito conectado, a gente é muito fechado. Então a gente pode brincar com isso. Isso é só uma brincadeira pra gente. Mas sempre foi aberto, tipo, desde o começo? Ele não é aberto, não. Ele é negociado, mas não era desde o começo até que surgiu a primeira possibilidade e a gente vai meio que conversando, assim. Tá. Eu sempre falo pra ele é um menino muito jovem, ele casou comigo muito jovem, com 23 anos. E eu, uma mulher que vivi muito, me apaixonei muito, experimentei muito. Então eu falo, pra mim tá tudo certo. Se você quiser viver, se quiser me contar, ótimo. Se não quiser me contar, ótimo também. Viva, sabe? Eu quero você feliz, eu quero você inteiro, mas quero você pra mim. Se algum dia você estiver indo embora, me conta. Porque daí eu tenho que ter tempo pra te trazer de volta. Bom, pessoal, essa fala aqui não é uma ideia exclusiva dessa atriz, né? Começa até parecendo uma declaração de amor. Ela chega e fica falando, ele me completa, eu quero ele pro resto da minha vida. Então, quer dizer, são frases que poderiam ser muito bem ditas dentro de qualquer casamento saudável. Porém, a gente vê depois desse vídeo, ele vai desandando e daí vai revelando a loucura do que é essa ideia que ela tá querendo explicar de um relacionamento aberto. Então tem alguns pontos aqui que a gente precisa destacar. A primeira coisa que a gente precisa falar é o que ela acha que é um casamento. Porque casamento não é algo subjetivo. O que que o mundo pensa que é casamento? Bom, casamento não é algo sem uma definição absoluta, algo que pode ser interpretado da maneira como você quiser ou como você entender de uma maneira fluida. Não, o casamento foi instituído por Deus e a sua definição está já na Bíblia, Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Então, definição básica do casamento é uma aliança que é feita entre homem e uma mulher diante de Deus, diante das testemunhas dos homens, e essa aliança vai até que a morte os separe. Isso é casamento à luz da Bíblia. Agora, um dos pontos centrais dessa aliança, que é casamento, é, como você já consegue perceber, exclusividade. O homem tem a sua mulher por toda a sua vida e só ele tem ela, e ela tem o seu homem por toda a sua vida e só ela tem ele. Exclusividade. Além do mais, de acordo com a Bíblia, o único contexto onde relação sexual é abençoada é dentro dos parâmetros de um casamento, que é definido à luz da Bíblia também. Então o que foge disso é considerado imoralidade, ou seja, ter relações sexuais fora do casamento ou com outros parceiros além do seu cônjuge é pecado de adultério, é o que ele está dizendo. Ao contrário do que essa atriz diz, que é só uma brincadeira. Então, não importa se o seu cônjuge sabe, se ele apoia, se ele permite, o que isso quer dizer é que casamento aberto é pecado e configura a quebra da aliança do matrimônio. Em outras palavras, não existe casamento aberto, porque isso não é casamento. Então, pessoal, eu já venho falando isso aqui há algum tempo. Isso aqui é importante, hein? Como igreja, nós precisamos entender que linguagem importa. Termos importam, e importam sim. Porque existe uma guerra pela língua, existe uma guerra por idiomas, justamente porque o diabo não quer que toda língua confesse que Cristo é o Senhor, como já está escrito lá em Filipenses 2. Por isso, sempre que houver uma guerra cultural, você vai perceber que existe uma guerra pelo controle da língua, do idioma. Se você puder mudar uma linguagem, você vai acabar mudando uma cultura. É assim que as revoluções acontecem. A cooptação de narrativas ou de linguagem, ela gera uma mudança cultural. E não podemos deixar que as pessoas se apropriem de termos como casamento, como família, como amor, de forma que eles bem entenderem, sem a definição já exposta pela palavra de Deus. Então, casamento é aquilo que Deus diz que é, e o que passa disso pode ser qualquer outra coisa menos casamento, tudo bem? Outra coisa que a gente precisa entender aqui é a priorização do prazer. Perceba aí na fala dela que a busca pelo prazer se torna mais importante do que qualquer compromisso. A atriz fala que ela negocia a exclusividade do relacionamento dela para que o marido
que ela descreve como um muito jovem, possa experimentar e viver da mesma forma que ela supostamente já viveu paixões e aventuras. Bom, esse é um discurso que a gente chama de hedonista, porque afirma que a busca pelo prazer é o elemento central da vida do ser humano, que a nossa vida gira em torno de buscar prazer, sendo essa busca superior até a uma aliança de casamento. E a verdade é que o objetivo da vida do ser humano não está em experimentar e buscar prazer, a gente sabe disso. O Evangelho nos mostra isso. A nossa vida tem como foco agradar e glorificar a Deus. João 17, versículo 3 fala: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Então, gente, vida verdadeira só pode ser encontrada em um relacionamento com Deus. E a busca pelos prazeres deste mundo, como diz lá Salomão em Eclesiastes, é o correr atrás do vento. Então, não vai preencher o coração do ser humano. Na verdade, acaba gerando ainda mais vazio, destruição, ansiedade e vícios e etc, etc. E, finalmente, a conta sempre chega, não é isso? A verdade é que quando você quebra os princípios que Deus já estabeleceu na palavra, você pode usar a linguagem que for, pode maquiar do jeito que quiser, mas a conta vai chegar. Bom, esse vídeo, talvez você saiba ou não saiba, ele já foi gravado há algum tempo. E hoje esse casamento que ela fala aí que foi tão livre, inovador, infelizmente já não existe. Ela e o seu marido, que era o cara mais novo, se divorciaram, infelizmente. Isso me faz pensar que tudo aquilo que busca reinventar as verdades da palavra não resiste ao teste do tempo. O tempo é o seu maior aliado se você estiver do lado da verdade. Então, seja a ideologia de gênero, seja o relacionamento aberto, o tempo sempre vai mostrar a verdade. O único caminho para uma vida plena, a gente já sabe, está em Cristo e em suas verdades expressas na palavra. A palavra já diz: o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Jesus fala: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Deus te abençoe e que cada vez mais sejamos uma geração que se apega à verdade para experimentar então a liberdade que só a verdade traz.